Imagine se acordar a cada dia sabendo que o simples fato de encontrar comida já é uma vitória. Agora pense em viver em um país que foi uma das mais ricas da América Latina e que hoje luta para não se desfazer completamente. Parece impossível? Bem, essa é a realidade da Venezuela. O país chegou a um nível de precariedade tão profundo que muitas pessoas simplesmente fugiram para sobreviver. Neste vídeo, você descobrirá como é a vida na Venezuela e entenderá como uma nação que foi uma força econômica e cultural chegou a este ponto crítico. Antes de começar o vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. É gratuito e isso me encoraja a continuar trazendo mais conteúdo importante como este. Iris, o colapso do Bolívar e a dolarização informal. Para entender a vida de quem mora lá, é impossível não falar sobre dinheiro. O Bolívar, a moeda oficial venezuelana, perdeu quase toda a sua valorização por causa da hiperinflação descontrolada. Os preços subiram tão absurdamente que de uma semana para a outra, o poder de compra simplesmente se evaporou. Era como tentar segurar água nas mãos, uma tarefa impossível e frustrante. A hiperinflação atingiu níveis surreais, com taxas que chegaram a ultrapassar milhões de % ao ano em alguns períodos. Isso significa que o dinheiro que você tinha no bolso pela manhã já não valia praticamente nada à tarde. Famílias inteiras viam suas economias de toda uma vida desaparecerem em questão de dias. Comerciantes precisavam remarcar preços várias vezes ao dia e muitos simplesmente desistiram de usar etiquetas, preferindo escrever os valores em quadros que podiam ser facilmente apagados e atualizados. Diante deste caos monetário, tanto a população quanto o comércio começaram a usar o dólar americano como alternativa. Hoje, uma grande parte das compras em lojas, restaurantes ou até mesmo com vendedores ambulantes é feita diretamente em dólar. O que começou como uma solução espontânea da população se transformou na principal moeda de circulação real do país, mesmo sem ser oficialmente reconhecida pelo governo. Isso trouxe um pouco de estabilidade aos preços, mas criou um abismo imenso entre aqueles que ganham na moeda americana e aqueles que dependem apenas do Bolívar. Essa divisão econômica criou, na prática, duas classes completamente diferentes de cidadãos. Aqueles que ganham em dólar, seja porque trabalham com algo relacionado ao exterior, prestam serviços para empresas estrangeiras ou porque recebem ajuda financeira de parentes que emigraram, conseguem viver muito mais confortavelmente. Podem comprar comida de qualidade, frequentar restaurantes, adquirir eletrodomésticos e até mesmo acessar produtos importados que parecem luxos em meio à crise. Por outro lado, aqueles que ganham apenas em Bolívar, como é o caso da maioria dos funcionários públicos, professores, policiais e trabalhadores formais em empresas nacionais, ficam presos em um ciclo de pobreza sem fim. O salário mal cobre o estritamente necessário, quando cobre. Muitos precisam complementar a renda com trabalhos informais, vendas pela internet ou qualquer outra atividade que possa gerar alguns dólares extras. O governo tentou de tudo para salvar a moeda nacional. Mudou os nomes, cortou zeros das cédulas em múltiplas reconversões monetárias, lançou versões novas do Bolívar e impôs controles cambiais rígidos e valorizações artificiais. Mas nada funcionou de verdade. Cada nova medida era recebida com ceticismo pela população, que já havia perdido completamente a confiança na moeda local. No final, o dólar se tornou a moeda real das cidades, mesmo que não seja oficial no papel. Nas áreas mais distantes, especialmente no interior do país e em regiões próximas às zonas de mineração, a crise ficou tão severa que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Pequenos pedaços de ouro começaram a circular como uma forma de dinheiro. Fragmentos do metal precioso, às vezes não maiores que uma unha, passaram a valer mais do que qualquer quantidade de dinheiro em espécie e chegaram a ser usados em transações diárias. É como se o país tivesse voltado séculos atrás, trocando metais preciosos por comida, medicamentos ou serviços básicos. No base, a economia da sobrevivência. Diante desse cenário econômico devastador, aparece a grande pergunta: como as pessoas conseguem sobreviver? A verdade é que isso só é possível com muita criatividade, adaptação constante e uma resiliência impressionante.
A economia informal se tornou a verdadeira fundação da vida venezuelana, substituindo em grande parte o sistema econômico formal que entrou em colapso. Nas ruas de qualquer cidade venezuelana, é comum ver pessoas vendendo praticamente qualquer coisa. Comida caseira preparada em pequenas cozinhas improvisadas, arepas vendidas nas esquinas, roupas trazidas da Colômbia por rotas terrestres, eletrônicos importados através de canais alternativos e produtos de beleza vindos do Brasil. Muitas dessas vendas são realizadas em dólares, e é dessa atividade comercial informal que milhões de venezuelanos obtêm seus rendimentos mensais. Se você está gostando deste conteúdo e quer ver mais análises aprofundadas sobre a realidade de diferentes países, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Outro ponto absolutamente crucial para a sobrevivência são as remessas enviadas por parentes que vivem em outros países. Milhões de venezuelanos emigraram nos últimos anos, e uma parte significativa das famílias que permaneceram no país ficou completamente dependente desse dinheiro que vem de fora. Essas remessas chegam principalmente da Colômbia, Brasil, Peru, Chile, Argentina, Estados Unidos, Espanha e outros países europeus. Convertidos em dólares, esses valores frequentemente fazem a diferença entre passar fome e ter um mínimo de estabilidade alimentar. As transferências acontecem através de diversos meios: aplicativos de pagamento, plataformas de transferência internacional, criptomoedas e, em alguns casos, através de pessoas que viajam fisicamente levando o dinheiro. Estima-se que bilhões de dólares entrem no país anualmente, através dessas remessas funcionando como uma espécie de programa de assistência não oficial que mantém milhões de famílias vivas. Além disso, muitos venezuelanos, especialmente os mais jovens e com acesso à educação e internet, apelaram para o trabalho online. Jovens profissionais trabalham como freelancers em áreas diversas como design gráfico, programação, desenvolvimento web, marketing digital, tradução, redação de conteúdo e assistência virtual. Plataformas internacionais como Upwork, Fiverr, Workana e outras se tornaram verdadeiras tábuas de salvação para aqueles que possuem habilidades digitais. As criptomoedas também se tornaram uma alternativa importante para escapar do controle estatal sobre o dinheiro e para obter uma renda mais segura e estável. A Venezuela chegou a ser um dos países com maior adoção de Bitcoin e outras moedas digitais per capita no mundo. Muitos venezuelanos usam criptomoedas não apenas como investimento, mas como meio real de pagamento e de preservação de valor em um ambiente onde a moeda local se desvaloriza constantemente. Nas zonas rurais, a realidade é completamente diferente e, em muitos aspectos, ainda mais difícil. Aqueles que não têm acesso a dólares, internet de qualidade ou oportunidades de negócios devem se basear na agricultura de subsistência. Plantam mandioca, milho, feijão e outros alimentos básicos, criam galinhas e porcos, fazem trocas diretas com os vizinhos e vivem com o mínimo possível. É um modo de vida que parecia ter ficado no passado distante, mas que voltou com toda a força devido à crise. No fim das contas, a Venezuela se transformou em um verdadeiro laboratório vivo de improvisação e adaptação. Cada família encontrou sua própria forma de sobreviver, criando pequenas soluções individuais que, somadas, formam um sistema paralelo de sobrevivência que garante o mínimo necessário para continuar vivendo. Dilma Hires, programas governamentais e desigualdade estrutural. Mas nem tudo depende apenas da força e criatividade dessas pessoas. O governo também criou alguns mecanismos para tentar aliviar a situação, pelo menos em teoria. Um dos mais conhecidos é o programa CLAP, Comitês Locais de Abastecimento e Produção, que distribui caixas com alimentos subsidiados às famílias cadastradas. Essas caixas geralmente contêm itens básicos como arroz, pasta, óleo, farinha e alguns enlatados. Além disso, existem diversos programas de ajuda social e salários pagos pelo Estado a milhões de funcionários públicos, professores, profissionais de saúde e outros trabalhadores. O grande problema é que essas quantias são tão pequenas que, quando convertidas em dólares ao câmbio real,
representam apenas alguns poucos dólares por mês, às vezes menos de 5 ou 10 dólares. Isso mantém a população dependente do Estado e das suas migalhas, mas certamente não assegura dignidade ou qualidade de vida para ninguém. E aqui aparece um ponto essencial e profundamente problemático. Aqueles que realmente desfrutam de vantagens constantes e significativas são aqueles próximos ao poder. Militares de alto escalão, membros do governo, funcionários de empresas estatais estratégicas e pessoas com conexões diretas com a presidência têm acesso a salários muito maiores pagos em moedas fortes, privilégios diversos e oportunidades de negócios que a imensa maioria da população nunca terá. Em outras palavras, existe sim um sistema de benefícios e programas sociais, mas ele não chega a todos de forma igual. Para a maior parte da população, representa apenas uma ajuda mínima e insuficiente para não chegar ao colapso total. Para uma pequena minoria privilegiada, no entanto, é o que mantém o conforto, a influência política e até mesmo a riqueza, mesmo no meio do caos generalizado. Esta é uma das maiores e mais cruéis contradições do país: a desigualdade extrema. Enquanto milhões de pessoas dependem de programas sociais básicos, de caixas de comida governamentais ou de pequenos trabalhos informais apenas para sobreviver ao dia seguinte, existe uma bolha de riqueza visível que vive como se absolutamente nada tivesse acontecido no país. Aqueles que têm acesso constante aos dólares, seja através de negócios com o exterior, empresas privadas bem estabelecidas, remessas generosas ou conexões políticas, desfrutam de uma realidade completamente paralela e desconectada. Frequentam restaurantes sofisticados e lotados em áreas nobres de Caracas, circulam por shoppings e lojas cheias de produtos importados de luxo, dirigem carros novos e mantêm um estilo de vida que, olhando de fora, nem sequer parece pertencer a um país oficialmente em crise humanitária. Mas essa realidade confortável representa apenas uma pequena fração privilegiada da sociedade. A verdadeira cara da Venezuela aparece quando olhamos para o resto da população, a imensa maioria silenciosa. São milhões de pessoas que lutam diariamente, com dignidade e perseverança, para conseguir obter o estritamente necessário: comida básica para a família, medicamentos essenciais que podem significar a diferença entre vida e morte, transporte precário para o trabalho e acesso mínimo a serviços básicos. Enquanto algumas pessoas podem se dar ao luxo de comprar artigos importados e produtos de luxo, outras dependem completamente da solidariedade dos vizinhos, das trocas comunitárias ou das caixas de alimentos oferecidas pelo governo para simplesmente ter o que comer. Essa desigualdade brutal se observa também no nível territorial e geográfico. A capital, Caracas, concentra naturalmente mais dólares em circulação, mais empresas privadas funcionando, mais comércio ativo e uma aparência superficial de normalidade em alguns bairros. Mas além da capital, especialmente no interior profundo do país, em cidades menores e áreas rurais, a realidade é drasticamente mais dura. Há muito menos serviços públicos funcionando, mais instabilidade em todos os aspectos, menos oportunidades de emprego e geração de renda e, em muitos casos, uma dependência quase total da agricultura de subsistência ou de ajuda externa para sobreviver. É como se existissem efetivamente duas Venezuelas convivendo ao mesmo tempo no mesmo território. Uma que faz o melhor possível para sobreviver com criatividade e trabalho duro, e outra que vive confortavelmente em uma bolha de privilégios, quase completamente imune à crise que devasta o resto do país. Nisso, o colapso dos serviços essenciais. Essa divisão entre duas realidades se torna ainda mais evidente e dolorosa quando analisamos a situação dos serviços essenciais. Porque nesse ponto específico, não importa se você tem dólares guardados ou não, praticamente todos se confrontam com problemas similares e igualmente frustrantes. A energia elétrica permanece extremamente instável em muitas regiões do país, e as quedas de energia, conhecidas como apagões, são frequentes e prolongadas, especialmente nas áreas mais distantes da capital. Esses apagões afetam profundamente o comércio, que não pode funcionar adequadamente sem eletricidade, e até mesmo necessidades básicas como a conservação de alimentos na geladeira,
o que leva muitas famílias a perderem comida que não podem repor facilmente. A infraestrutura elétrica venezuelana, que já foi uma das mais desenvolvidas da América Latina, entrou em colapso devido à falta de investimentos, manutenção inadequada e má gestão generalizada. Hospitais tentam funcionar com geradores, quando há combustível disponível, mas muitas vezes ficam completamente sem energia, colocando vidas em risco direto. A internet e as telecomunicações também são extremamente precárias, com interrupções constantes no serviço, velocidades muito baixas que dificultam até tarefas simples e uma infraestrutura deteriorada. Isso afeta especialmente aqueles que tentam trabalhar online como freelancers ou que dependem da internet para manter contato com familiares no exterior, que são milhões de pessoas. Se este vídeo está sendo útil para você entender melhor essa situação complexa, considere dar um like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo informativo. No domínio da saúde pública, a situação é ainda mais crítica e angustiante. Muitos hospitais funcionam praticamente sem equipamentos adequados. Faltam medicamentos essenciais para tratamentos básicos, o material cirúrgico é escasso e o pessoal médico está sobrecarregado e desmotivado. A realidade é que milhares de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde deixaram o país em busca de salários dignos e melhores condições de trabalho, gerando uma falta crítica de especialistas em praticamente todas as áreas. Aqueles que têm dólares disponíveis podem recorrer às clínicas privadas que ainda funcionam razoavelmente bem ou podem importar medicamentos necessários através de contatos no exterior. Mas a imensa maioria da população depende exclusivamente do sistema público de saúde, o que, em muitos casos dramáticos, significa simplesmente não ter acesso a nenhum tipo de tratamento adequado, mesmo para condições graves. A educação também sofreu um colapso paralelo. Os professores recebem salários tão baixos, às vezes equivalentes a apenas alguns dólares por mês, que muitos simplesmente renunciaram à profissão em busca de qualquer outra fonte de renda que permita sobreviver. As escolas públicas funcionam com infraestrutura mínima e precária, sem materiais didáticos adequados, sem merenda escolar regular e com professores desmotivados e frequentemente ausentes. Enquanto isso, as instituições privadas que cobram mensalidades em dólares permanecem acessíveis apenas para a pequena elite que pode pagar, aprofundando ainda mais a desigualdade de oportunidades entre as classes sociais. E ainda existe o problema crônico da segurança pública. A criminalidade permanece um desafio enorme e aterrorizante, especialmente nas regiões mais pobres e periféricas, onde a presença efetiva do Estado praticamente não existe. Sequestros relâmpago, assaltos à mão armada e outros crimes violentos são comuns. Muitas pessoas simplesmente evitam sair de casa à noite e, em algumas zonas, as próprias comunidades precisam se organizar sozinhas para garantir algum nível de proteção mútua. Tramado, resiliência cultural e êxodo massivo. Apesar de todas essas dificuldades acumuladas, algo notável acontece. Os venezuelanos demonstraram uma enorme e admirável capacidade de resistência cultural e emocional. Mesmo no meio de tantos problemas estruturais e dificuldades diárias, muitos mantêm o bom humor, a música característica e a cultura vibrante como partes essenciais da rotina e da identidade. Não é raro encontrar festas populares improvisadas nos bairros, apresentações musicais nas ruas e até mesmo memes que circulam viralmente nas redes sociais como uma forma coletiva de processar e aliviar a dureza da realidade cotidiana. Esse senso de humor e essa capacidade de encontrar alegria mesmo na adversidade são traços culturais profundamente enraizados. O que mais impressiona observadores externos é a criatividade extraordinária em encontrar soluções práticas para problemas aparentemente insolúveis. Existem pessoas que transformam um pequeno terreno baldio em um jardim produtivo, criam pequenos negócios improvisados com recursos mínimos, consertam aparelhos eletrônicos sem peças de reposição e fazem verdadeiros milagres culinários com os poucos ingredientes que conseguem obter. Por trás da crise monetária, da inflação absurda e de todos os problemas que se tornaram parte da rotina diária, existe um povo que continua a se reinventar constantemente
e que, de certa forma impressionante, ainda encontra motivos para sorrir e manter a esperança. Mas essa força coletiva também tem um lado profundamente triste e doloroso. Centenas de milhares de pessoas simplesmente não conseguiram mais suportar a situação e tomaram a difícil decisão de deixar o país. A crise provocou um êxodo massivo que expulsou mais de 7 milhões de venezuelanos, mudando completamente o tecido social e demográfico do país. Hoje, praticamente toda a família venezuelana tem pelo menos um membro que mora no exterior. Eles estão espalhados principalmente pela Colômbia, que recebeu a maior parte dos migrantes, mas também no Brasil, Peru, Chile, Equador, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Portugal e até em lugares mais distantes como Austrália e países do Oriente Médio. Esse êxodo sem precedentes na história recente da América Latina transformou profundamente o país. Muitas cidades, especialmente as do interior e regiões periféricas, ficaram visivelmente despovoadas e envelhecidas. Os jovens, que representam a força de trabalho mais produtiva e o futuro da nação, foram embora em busca de melhores oportunidades, deixando para trás regiões inteiras sem energia produtiva, com comércio enfraquecido e com uma população predominantemente idosa que depende de ajuda. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, o dinheiro enviado por esses milhões de venezuelanos que estão no estrangeiro se tornou um dos principais pilares de sobrevivência econômica de muitas famílias que permaneceram. As remessas internacionais se tornaram a principal fonte de renda para milhões de lares venezuelanos. Em muitos casos, esses dólares enviados mensalmente do exterior são literalmente o que garante comida na mesa, medicamentos essenciais e um mínimo de estabilidade financeira. Tensões políticas internacionais. Antes de concluir esta análise, existe outro ponto impossível de ignorar e que adiciona ainda mais complexidade e incerteza à situação. As turbulências políticas internacionais recentes, especialmente a confrontação renovada entre Nicolás Maduro e Donald Trump, após o retorno deste último à presidência dos Estados Unidos em 2025. Uma vez que Trump voltou ao poder, as tensões diplomáticas e políticas entre os dois países começaram a crescer novamente de forma significativa, e isso apenas complica ainda mais a vida daqueles que já se confrontam diariamente com a crise interna. A retórica agressiva de ambos os lados aumentou, as ameaças se intensificaram e a população civil, como sempre, fica presa no meio dessa disputa geopolítica. Na segunda metade de 2025, o governo americano aumentou dramaticamente a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, acusando-o publicamente de conduzir um extenso esquema de narcotráfico internacional e corrupção em larga escala. Esta recompensa milionária, oferecida oficialmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, faz parte de uma estratégia mais ampla de pressionar o regime venezuelano e isolar ainda mais o país diplomaticamente. Maduro, por sua vez, nega veementemente todas as acusações e utiliza essa pressão externa para fortalecer seu discurso nacionalista interno, afirmando que os Estados Unidos estão planejando uma invasão militar do país. Essa retórica, embora possa parecer exagerada, assusta significativamente a população comum, que tem medo justificado de que a situação possa escalar para um conflito armado ainda maior e mais destrutivo. Tudo isso coloca o país em uma situação geopolítica extremamente delicada e volátil. As pessoas que mais sofrem com essas tensões internacionais são, inevitavelmente, as pessoas comuns, cidadãos trabalhadores presos entre um governo cada vez mais autoritário internamente e pressões externas crescentes, que muitas vezes não demonstram preocupação genuína com o bem-estar da população civil. Resolver este problema multifacetado parece extremamente difícil, e qualquer mudança política ou econômica significativa terá um custo humano e social enorme. Não existem soluções simples ou rápidas para uma crise desta magnitude. Mesmo assim, apesar de tudo, a população venezuelana ainda mantém viva a esperança de um futuro melhor, mais justo e mais digno. Agora eu quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você pensa sobre toda essa situação complexa. Deixe também uma mensagem de apoio, força e confiança para o povo venezuelano que está passando por isso.
Vamos continuar essa discussão importante lá nos comentários. A história da Venezuela serve como um lembrete poderoso de como políticas econômicas equivocadas, corrupção sistêmica e má gestão governamental podem levar um país inteiro ao colapso, independentemente de suas riquezas naturais. Também demonstra a incrível resiliência do espírito humano e a capacidade das pessoas de se adaptarem e sobreviverem mesmo nas circunstâncias mais adversas. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a entender melhor a complexa realidade venezuelana. Nos vemos no próximo vídeo que aparece agora na sua tela, onde continuaremos explorando temas importantes do nosso mundo contemporâneo.